Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela traz vida, a palavra de Deus traz refrigério, mas a palavra de Deus também traz alerta, traz despertamento, e é isso que nós estamos fazendo essa semana numa série sobre a volta de Jesus. E antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos fechar essa semana com chave de ouro, com o máximo de pessoas que nós pudermos ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Então vamos compartilhar para que nós possamos alertar e alcançar, né, cada vez mais pessoas com essa mensagem da palavra de Deus. Essa semana nós fizemos uma série, né, em alguns textos de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, e nós vamos fechar hoje com Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o versículo 46. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, Jesus nos diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Observe que esse texto fala do julgamento. E no versículo 31, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória. E o 32 diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. No momento da volta de Jesus, todos se apresentarão diante dele. Nós já dissemos aqui essa semana que a volta de Jesus seria visível, todo olho veria a volta de Jesus. E esse texto agora nos fala, nos mostra que todos se apresentarão diante
de Jesus. E ele então vai naquele momento fazer uma separação entre as ovelhas e os cabritos. As ovelhas ele colocará à sua direita, os cabritos ele colocará à sua esquerda. E aqui nós vemos que a volta de Jesus será para o grande julgamento. Hoje nós temos Jesus como o nosso advogado, aquele que defende a nossa causa diante de Deus. Mas chegará o dia em que Jesus voltará como o grande juiz. A primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, esse texto começa dizendo que hoje nós temos Jesus como nosso advogado, como aquele que nos defende diante do Pai, que intercede por nós diante do Pai, mas também como a nossa propiciação, como aquele que nos perdoa os pecados, aquele que veio para pagar o preço em nosso lugar. Mas chegará o tempo em que Jesus voltará como o grande juiz. Eu lembro de uma ilustração que eu vi uma certa vez e não esqueci. Essa ilustração dizia que uma pessoa havia cometido um delito e então procurou um advogado, e aquele advogado assumiu aquela causa e foi diante do juiz, defendeu aquele cliente e ganhou aquela causa. Passaram-se alguns anos e aquela pessoa cometeu um novo delito. E então logo lembrou daquele advogado e foi até ele. E ali relatou tudo o que havia acontecido, assumindo o que havia feito, dizendo que de fato havia cometido aquele delito e que precisava dos serviços daquele advogado para novamente defendê-lo. Mas para surpresa daquele cliente, aquele homem que outrora havia sido seu advogado, diz para ele: olha, eu não sou mais um advogado, eu agora sou juiz. E diante da sua confissão, você está preso. E essa ilustração apontava justamente para a realidade de Jesus. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado, aquele que nos defende, aquele que assume a nossa causa diante de Deus, aquele que leva a nossa causa, aquele que nos representa diante de Deus, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Mas virá o dia em que Jesus voltará para julgar toda a humanidade. E nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 25, Jesus diz que quando ele vier, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. De um lado estará aqueles que herdarão a vida eterna, do outro aqueles que irão para a morte eterna. E aí Jesus diz: olha, aqueles que estiverem à minha direita vão ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava enfermo e preso e vocês foram me ver. E então ele diz: olha, e os justos perguntarão: mas quando foi que nós vimos o Senhor nessas condições e lhe socorremos? E ele dirá: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. E isso tem muito a ver com o que nós encontramos aqui no texto de 1 João capítulo 2, principalmente a partir do versículo de número 3. Porque o Evangelho ele não é apenas um discurso, é um estilo de vida.
O evangelho é um estilo de vida. Aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida passa a viver de uma forma diferente. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo João, nesse texto, além de dizer no versículo 3 que aqueles que conhecem Jesus obedecem aos seus mandamentos, ele diz que aquele que diz que conhece Jesus deve andar como ele andou. Interessante que no versículo 5 ele diz assim: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E é exatamente esse amor que se manifesta em ações práticas. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós amamos uns aos outros, quando nós socorremos uns aos outros, nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho. Há pessoas que conhecem o Evangelho de capa a capa, há pessoas que pregam o Evangelho eloquentemente, mas não vivem o Evangelho. Não basta conhecer e não basta pregar, é preciso viver. É isso que Jesus, em outras palavras, diz no texto de Mateus capítulo 25, que ele espera que nós vivamos o Evangelho. E vivamos de forma tão natural que quando nós nos depararmos com ele diante do juízo, nós possamos ouvir dele: venham, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, fica aqui o alerta e o conselho para que nós vivamos o Evangelho. Porque o contrário são aqueles que não vivem o Evangelho. A esses, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É uma palavra forte, uma palavra dura, mas aqui Jesus mostra a realidade do inferno. Só há duas possibilidades na eternidade: céu e inferno, vida eterna ou morte eterna. Só há essas duas possibilidades. Não há coluna do meio, não há uma terceira opção. E Hebreus 9:27 diz que ao ser humano está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe depois da morte a possibilidade de mudar o curso da história. A eternidade é uma consequência das decisões e das escolhas que nós fizemos aqui. E o que nos garante a vida eterna não é o nosso sacrifício, não é o nosso merecimento, mas é o sacrifício de Cristo por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. O próprio Jesus, ele afirma em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito da vinda de Jesus foi para nos salvar, para nos resgatar das trevas. Mas ele faz um convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ocorre que tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão se atentando para a necessidade de olhar para Cristo como autor e consumador da sua fé, como Senhor e Salvador da sua vida, e não estão se preparando para estar diante do Senhor para o juízo final. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Assim como disse durante essa semana, é tempo de se preparar, porque a qualquer momento Jesus virá. A qualquer momento nós estaremos diante dele para prestar contas. Quando estivermos diante de Jesus para prestar contas, o que é que nós vamos ouvir? Só existem duas possibilidades: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo
em Romanos 6:23. Então eu quero nessa manhã, fechando essa semana, pedir a você que abra o seu coração e convide Jesus para entrar na sua vida. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos se ainda teremos oportunidade amanhã. O tempo é hoje, o tempo é agora. Esse é o momento de entregar a sua vida a Jesus, de assumir um compromisso com o Senhor e decidir viver para Deus. Não basta conhecer o Evangelho, não basta pregar o Evangelho, é preciso viver o Evangelho. Deus quer salvar. Deus continua de braços abertos para salvar. O amor de Deus foi derramado na cruz do Calvário por meio do sacrifício de Jesus. E nós não podemos oferecer menos do que a nossa própria vida, para que Cristo habite em nós e viva em nós. Que Deus nos abençoe, que a série dessa semana tenha sido um alerta, para que nós estejamos realmente preparados, que façamos um concerto com o Senhor e estejamos prontos para o momento em que nos encontraremos com Ele. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que estamos aqui finalizando, pela oportunidade que tivemos durante essa semana de estar compartilhando a Tua palavra e falando da volta de Jesus. Pai, que essa semana tenha sido uma semana de salvação, uma semana de conversão, uma semana de rendição ao Senhor. Que muitos frutos sejam colhidos para o louvor da Tua glória. Pai, completa a obra que o Senhor mesmo começou na vida de cada pessoa que tem ouvido a Tua palavra. Oramos agradecidos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobretudo a bênção da salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu quero mais uma vez pedir para que você compartilhe o link desse programa, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos, principalmente com essa mensagem de salvação. Bom, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e, se o Senhor permitir, segunda-feira, às 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.